Um brinde, um grito e um convidado sem vida. O jantar de Natal nunca mais será o mesmo. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me de onde você vai se juntar a nós esta noite. Seus comentários significam o mundo. Vamos começar o mistério. Foi na tarde da véspera de Natal. Naquela hora azul acinzentada, em que o campo parece pulverizado com vidro moído, e cada som parece amplificado pelo frio, que me vi viajando por Sussex, em um carro alugado com meu velho amigo Hercule Poirot. A neve, que na Inglaterra tantas vezes ameaça e tão raramente se compromete, havia caído suave e deliberadamente, cobrindo sebes e campos com um lençol limpo e projetando Greylake Hall, a residência de Sir Reuben Montfort, em um cenário convidativo de alegria e hospitalidade. Mon ami, disse Poirot, ajeitando o nó imaculado da gravata como se fosse o assunto principal do dia. Há algo nos ingleses no Natal, como posso dizer? Uma insistência magnífica no ritual. Eles têm o pudim, o azevinho, o estalar dos biscoitos e a grande reunião familiar. Toucela é ordem. Isso me agrada. Você será recompensado com um bom vinho do Porto e melhor companhia, assegurei-lhe. Sir Reuben é uma estrela da cidade, dizem, e Lady Helena é o tipo de anfitriã que se lembra do regimento e do tabaco preferido de cada um. Você ficará encantado. Os olhos verdes de Poirot brilharam. Eu sempre me encanto, Hastings. Mas digo-lhe isto em segredo, em meio a tais rituais, mas às vezes descobrimos que uma coisinha não está exatamente como deveria estar. E uma coisinha pode ser como uma ervilha debaixo de uma montanha de colchões. Contos de fadas, ri. Você não encontrará nenhuma princesa em Greylake Hall. Apenas dinheiro, muitos parentes e, se tiver sorte, uma cantora de ópera. Veremos quem interpreta a princesa e quem interpreta o ogro, disse Poirot, e se acomodou com um ar de profundo contentamento, que nele, invariavelmente, anunciava travessuras. Greylake Hall ficava atrás de um bosque de veneráveis teixos, com suas janelas cobertas de gelo e iluminadas pela luz de velas. A grande porta foi aberta por um mordomo da velha escola, chamado Bates, cujo rosto teria se quebrado se tentasse parecer leviano. Fomos conduzidos a um salão ricamente decorado com era e frutas vermelhas, aquecido por uma lareira crepitante. Um tapete cor de ameixa estendia-se como uma fita pelos cômodos repletos de retratos de ancestrais Montfort, homens austeros com proas de navios e prêmios coloniais nos olhos. Na sala de estar, um grupo se reunia, tão variado e bem arrumado quanto uma caixa de chocolates. Sir Reuben Montfort, nosso anfitrião, estava perto da lareira. Um homem de uns 60 e poucos anos com um sorriso forçado e a dignidade cansada de alguém que forçou o Atlântico a abrir mão de sua riqueza. Lady Helena, delicada onde seu marido era de ferro, nos cumprimentou gentilmente e imediatamente acolheu Poirot com o olhar, apreciativo de uma anfitriã inteligente que sabe o que significa ter o famoso belga à mesa. Nosso círculo está bem, pequeno este ano, disse ela. A família, principalmente. Mas vocês não ficarão entediados, eu prometo. Fui apresentado, e as apresentações se seguiram na agradável confusão de uma festa de fim de ano. Lá estavam Julian Montfort, o herdeiro, bonito, com a naturalidade levemente arrogante de quem nunca foi obrigado a se apressar, e a senhorita Viola Easton, sobrinha de Lady Helena, uma jovem de olhos escuros e um brilho nervoso, que estudava música em Paris. O capitão Andrew Vane, amigo de Julian dos tempos de Sandhurst, portava-se com a ortodoxia deliberada de um homem corajoso que se recusa a ser dramático. Sir Lionel Quayle, sócio da Montfort Shipping, tinha o crânio polido de um busto romano e a voz de barítono de um membro de uma mesa de clube. A senhora Beatrice Larkin servia como dama de companhia de Lady Helena, uma mulher gentil e tímida que aprendera a arte de estar presente sem ser vista. O Sr. Felix Hawthorne, o advogado da família, viera da cidade, magro como uma espada, e usava sua discrição como uma vestimenta adicional. O reverendo Giles Marsh, um clérigo da aldeia, pairava num canto com uma taça de xerez e a expressão preocupada de quem suspeita de um número insuficiente de inários para a manhã de Natal. Por fim, Madame Celestine d'Artois, a prometida cantora de ópera, chegara com uma capa adornada com pele branca. Ela irradiava uma naturalidade cosmopolita
e chamava a todos de queridos por princípio, um quarteto de cordas da aldeia, 2 violinos, uma viola e um violoncelo que já vira séculos melhores. Estava instalado na alcova. O ar cheirava a cera de abelha, bálsamo e um leve aroma de charuto. Lá fora a neve caía em silêncio proposital. Senhores, damas, Poirot fez uma reverência. Já havia absorvido tudo. A amplitude da mesa preparada através do arco, o brilho da prata, os cartões de lugar escritos com uma caligrafia elegante, a simetria das guirlandas de sempre vivas. Ele não consegue evitar o pobre sujeito. A ordem é o seu vício. Conversamos sobre ninharias e sobre o clima, o que em casas como Grey Lake se torna uma arte. Sir Reuben, com certa genialidade ponderada, executou as tiranias fáceis de um anfitrião que pagou pelo prazer de todos. Notei, no entanto, uma tensão que cortava o calor como uma corrente de ar. A rápida explosão de raiva entre Sir Reuben e Sir Lionel quando este mencionou o seguro de transporte. A maneira como Julian cerrava a boca quando seu pai o chamava de meu menino, em um tom típico de um teste de cães. Que a risada nervosa de Viola, sempre que Madame d'Artois falava de Paris e da independência. Uma família raramente se reúne sem uma boa pitada de queixas silenciosas. O Natal apenas lhes dá enfeites. Às 8 menos um quarto, dirigimo-nos à sala de jantar, que tinha algo de capela. Velas altas em castiçais de prata, uma mesa comprida, reluzente, com copos e talheres, com azevinhos ao longo de toda a sua extensão, como um rio de fios vermelhos. À cabeceira, diante da grande cadeira do anfitrião, havia um conjunto de mesas com um objeto curioso ao lado da colher de sobremesa. Um ossinho de prata antiquado, montado como peso de papel delicadamente gravado. Um absurdo de família, murmurou Lady Helena para mim. Sir Reuben o encontrou em uma loja de curiosidades quando era jovem. Ele o chama de símbolo da fortuna. Sir Reuben, percebendo meu olhar, riu baixinho. Eu o guardo comigo no Natal. Não se deve deixar que os jovens tenham todos os desejos, não é? Tomamos nossos lugares. Poirot, para sua satisfação, fora colocado não muito longe da cabeceira, com uma clara perspectiva da companhia. Quando a sopa chegou, um consomé claro com um toque de madeira, ele endireitou um saleiro em quase meio centímetro e, em seguida, moveu uma faca cuja lâmina havia se desalinhado. Se as facas e as vidas fossem paralelas, murmurou, quão simples seria o mundo. Madame d'Artois forneceu o brilho, Sir Lionel a anedota estrondosa, o reverendo sua risada suave. Os pratos se seguiram na ordem indicada. E, no entanto, desde o momento em que o peixe chegou, tive a estranha sensação de que a companhia não se encaixava tão bem quanto a prataria. Julian observava o pai com um olhar que não era de amor. As mãos de Viola tremiam quando o mordomo lhe trazia vinho. O Sr. Hawthorne olhou 2 vezes para o relógio da lareira com uma expressão de pressentimento profissional. A Sra. Larkin se sobressaltava sempre que Bates falava ao seu lado. Sob a música e a conversa, um pequeno rufar de tambores. Quando finalmente o pudim foi trazido, uma esplêndida cúpula em chamas, com casca de laranja e louro escondidos em sua casca brilhante, a sala aplaudiu. Chamas lamberam a superfície açucarada em um tom azulado. Bates fez uma reverência ritual, e o pudim foi posto em cerimônia pública perto de Lady Helena. Tínhamos chegado àquele ponto crucial de um jantar de Natal inglês, quando o sentimento e o estômago concordam com uma trégua. Sir Reuben levantou-se para fazer um brinde. Pegou sua taça de vinho e, com um meio sorriso irônico, ergueu o ossinho de prata e o colocou sobre a mesa à sua frente, como se estivesse colocando um pequeno e ridículo guardião em seu posto. A família, disse ele, e sua voz, apesar de todo o peso, tinha um tom peculiar. A paz, a prosperidade. Seu rosto se alterou. Perdeu a cor. Ele emitiu um pequeno som incrédulo. Um homem surpreso com o próprio corpo. O osso da sorte deslizou sobre a mesa polida e caiu com um tilintar delicado. Reuben, a voz de Lady Helena tornou-se mais aguda, despojada da suavidade que caracteriza a música comum de uma esposa. Os joelhos de Sir Reuben cederam. O copo escapou de sua mão, tombou, e uma mancha carmesim espalhou-se pelo pano branco como uma ferida. Ele agarrou-se à borda da mesa, mas não conseguiu encontrá-la, e caiu para trás com um baque surdo e chocante. Por um instante,
Tudo congelou. Então cadeiras rasparam. Vozes se ergueram. Alguém gritou, um som curto e agudo como um fio se partindo. O capitão Vane saltou de seu lugar. O reverendo, pálido até os lábios, murmurou uma prece. Lady Helena se levantou um pouco, depois sentou-se, como se uma régua de ferro a prendesse. Afaste-se, por favor, disse o Dr. Ralph Pembroke, que estivera quieto na outra ponta, alto, magro, com a eficiente ausência de dramatismo de um médico. Ele já estava de joelhos ao lado de Sir Reuben. Afrouxou o colarinho, sentiu o pulso e inclinou-se para perto dos lábios. Poirot não se moveu descontroladamente como os outros. Ele avançou com seu jeito preciso e elegante, e eu o segui. Eu já havia me deparado com um campo de batalha 1 ou 2 vezes na vida. Este era um horror diferente, a obscenidade da calamidade em uma mesa festiva. Ao me inclinar, senti um odor tênue e inconfundível, o aroma amargo, quase fantasmagórico de amêndoas. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. A nuca... Doutor? A voz de Lady Helena era firme como uma moeda colocada sobre uma mesa. O Dr. Pembroke ergueu os olhos, o rosto sereno e muito sério. Temo... Ele parou testado novamente com uma espécie de teimosia. Não adianta. Ele está morto. Morto? Repetiu Sir Lionel estupefato. Mas ele estava falando... Ele estava erguendo o copo. A morte, murmurou Poirot, escolhe os momentos com a malícia de um artista. Ele se abaixou, sem tocar, apenas olhando. Seu olhar notou o osso da sorte caído, a marca que o vinho derramado deixara na toalha, o ângulo preciso, em que a cadeira de Sir Reuben fora empurrada para trás, o alinhamento da garrafa perto de sua mão direita e, com aquela meticulosidade particular que já vi centenas de vezes, a ausência de qualquer mancha na borda da taça do anfitrião. Bates pairava branco como giz, e os lacaios permaneciam como peças de xadrez aguardando ordens. Fechem as portas, disse Poirot baixinho. Ninguém deve sair. Capitão Vane, tenha a gentileza de ficar na entrada. Doutor, o senhor não se oporá se tratarmos a sala como um lugar de, como se diz, importância. O Dr. Pembroke assentiu. Claro. Lady Helena já se levantara e se cobriu com o chale, como se tivesse sentido frio de repente. Sr. Hawthorne, disse ela calmamente ao advogado, o senhor ligará para a polícia. Imediatamente, Lady Helena. Ele se levantou, mas olhou para Poirot estranhamente, como se não tivesse certeza de qual autoridade governava agora. Poirot se moveu apenas para colocar um pequeno cartão, o cartão de Sir Reuben, exatamente paralelo à borda do prato. Não faremos caos, disse ele em voz baixa, mas impactante. No Natal, até a tragédia deve obedecer às regras. Senhores damas, eu imploro, retornem aos seus lugares. Não falem. Imploro, não examinem seus copos nem se intrometam em nada que esteja à sua frente. Ninguém desobedeceu. Sentamo-nos atônitos e obedientes ao redor da mesa brilhante, enquanto à sua cabeceira jazia a figura do homem que, um momento antes, nos presidia a todos. As chamas azuis do pudim haviam se apagado. O azevinho brilhava indecentemente. Poirot por um instante fechou os olhos. Para os não iniciados, ele pareceria estar rezando. Eu sabia que não. Ele estava pensando, concentrado, como um pianista de concerto tocando o compasso de abertura em silêncio. Ele os abriu e olhou para mim. Hastings, você me fará o favor. Qualquer coisa, eu disse, embora minha voz não soasse como a minha. Abra a janela exatamente 5 centímetros, disse ele, e observe se a corrente de ar toca a chama da vela mais próxima. Obedeci. A vela tremeluziu, da esquerda para a direita, bem de leve. Bom, disse Poirot. Agora feche a porta. Vamos manter a sala como estava. Ele se virou para Bates. Você pode me dizer, por favor, quem decantou o clarete para Sir Reuben e quando? Bates engoliu em seco. Eu fiz, senhor. 1 hora antes do jantar. Seguindo as instruções de Sir Reuben, a garrafa foi retirada da adega e deixada para respirar. Ninguém mais tocou nela. Eu lhe asseguro. O olhar de Poirot percorreu a garrafa e voltou. Ele não a tocou. Não vamos garantir. Vamos descobrir. Do outro lado da mesa, Madame d'Artois começara a chorar baixinho atrás do guardanapo. Viola permanecia imóvel, com os olhos fixos no osso da sorte caído. As mãos de Sir Lionel agarravam a mesa com tanta força
que os nós dos dedos brilhavam. Julian encarou o pai com uma expressão indecifrável e, então, como se estivesse ciente da observação, assumiu a máscara de pesar aprovada. O bigode de Poirot, que sempre estivera erguido com uma postura desafiadora e militar, abaixara-se um pouco. Alguém, disse ele suavemente para o ar carregado, fez aqui uma escolha muito feia. E enquanto a neve se acumulava mais espessa sobre os teixos silenciosos de Grey Lake Hall, esperávamos, cada um com seus pensamentos, pela chegada da lei, e que o pequeno belga, que odeia a desordem com paixão, encontrasse nesta sala a única peça fora do lugar que explicaria o resto. Acho que foi o silêncio que veio primeiro. O silêncio anormal que se instala quando uma sala cheia de pessoas decide, de repente e sem acordo, que o barulho pode piorar as coisas. Sentamo-nos com as velas testando o ar, com o azevinho brilhando em suas pequenas chamas, com o aroma carbonizado do pudim, fazendo uma estranha aliança com o leve aroma de amêndoas amargas que se agarrava ao pano perto do copo caído de Sir Reuben. Poirot não se sentara. Ele havia se afastado. Se um homem tão preciso consegue se afastar, um passo medido aqui, um passo medido ali, seus olhos viajando, retornando, confirmando, como um jogador de xadrez vê o tabuleiro inteiro sem parecer olhar para nenhuma peça por muito tempo. Ouviu-se um murmúrio no corredor, botas batendo em pedra, uma porta destrancada, a voz do mordomo grave, com deferência treinada. Poirot virou-se para Lady Helena e inclinou a cabeça por um instante. Não foi exatamente uma reverência de condolências. Foi um reconhecimento da mudança do momento. O guarda da aldeia entrou primeiro, vermelho de frio e dever cumprido. Atrás dele, vinha o inspetor Vreni, da delegacia do condado, compacto e de rosto quadrado, com o olhar vivo e metódico. Tinha o jeito prático de um homem cujo sucesso depende de ir direto ao ponto. Examinou a mesa, observou o homem caído, a companhia imóvel e fixou-se em Poirot, com a leve exasperação de um profissional a quem foi entregue uma complicação famosa. Boa noite, disse ele, como se não fosse. Inspector Renner, peço a todos que permaneçam onde estão. Ninguém deve sair desta sala até que eu diga. O bigode de Poirot se ergueu. Será um prazer permanecer perfeitamente como estou, inspetor. Recomendo o mesmo a todos. Doutor? Vreni ajoelhou-se ao lado de Sir Reuben tempo suficiente para convencer sua consciência de que nada mais poderia ser feito. Levantou-se e virou-se para o mordomo. Você, Bates, é isso? Mostrará o telefone ao meu sargento quando eu o mandar. Por enquanto, fique onde eu possa vê-lo. Bates se recompôs. Certamente, inspetor. Se for veneno, disse Rennie ao Dr. Pembroke em voz baixa. Precisaremos do copo e da garrafa lacrados. Não posso certificar o agente específico, disse o Dr. Pembroke muito calmo, mas o odor que Hastings e o Sr. Poirot detectaram é sugestivo. Os olhos de Rennie voltaram-se para a cabeceira da mesa. Em breve colocarei os nomes de vocês em ordem. Por enquanto, Sr. Poirot, imagino que o senhor já tenha anotado meia dúzia de coisas. Se tiver alguma advertência imediata para mim, diga. Só isso, disse Poirot. Há impressões que se obtêm imediatamente e que nunca mais se repetem. Se o senhor observar os rostos deles agora, inspetor, e depois perceberá a diferença. Rennie não escondeu totalmente o ceticismo, mas mesmo assim olhou ao redor da mesa, movendo o lápis. Não havia nada de dramático à vista. Apenas uma série de pequenas revelações. A tensão na boca de Julian, como se a dor fosse algo que ele se ressentisse de ter que realizar. O brilho reluzente dos olhos de Madame d'Artois, devido ao choro que surgira facilmente, mas sem profundidade. A palidez que o reverendo não conseguia afastar, apesar da disciplina de sua vocação. O lábio inferior de Sir Lionel, projetado para a frente como um homem que segura as palavras. As mãos de viola cerradas no colo, os nós dos dedos pálidos como crescentes. O olhar da Sra. Larkin fixo no osso da sorte, como se fosse um feitiço que lhe tivesse falhado. A concentração do advogado Hawthorne, já calculando, talvez, as ramificações legais que se vinculam à morte súbita, como cracas se vinculam a navios. Muito bem, disse Rennie, como se estivesse satisfeita e insatisfeita. Ninguém toca em nada. Vou começar pelos criados. Ele acenou para Bates, que se afastou rigidamente da mesa e, seguindo as instruções de Rennie,
postou-se perto do aparador. Poirot, que observava a garrafa com um olhar que acariciava e não tocava, falou em um tom mais voltado para a sala do que para uma única pessoa. Antes de começarmos com os detalhes, inspetor, podemos estabelecer a ordem do serviço? Quero dizer com isso, em que momento exato o clarete foi introduzido? Bates engoliu em seco. Depois do assado, senhor. Sir Reuben preferiu o branco com o peixe e o champanhe com o pudim. O clarete é para brindes. Então, disse Poirot, está associado à cerimônia. Sim, senhor. Sir Reuben gostava de servir ele mesmo o primeiro copo. Da garrafa que foi colocada onde? Ao lado dele, senhor. À sua direita. Poirot olhou para a garrafa, que estava obedientemente perto do prato do anfitrião, com o nível do vinho um pouco abaixo do ombro. A rolha repousava sobre um pequeno suporte de prata, a um palmo de distância. Ele se virou um pouco para poder ver Lady Helena sem mover o ar perto do copo. Madame, a senhora me perdoará uma pergunta muito simples. Quem organizou os lugares esta noite? Sim, disse Lady Helena com a voz firme. Escrevi os cartões de lugar depois do almoço. E nenhuma mudança foi feita? Ela ergueu um pouco o queixo. Nenhum. Diante disso, o Sr. Hawthorne, com a mania de precisão de um advogado, pigarreou. Peço desculpas, Lady Helena. A senhora me trocou de lugar antes do jantar. Eu deveria me sentar perto da senhorita Easton a princípio. A senhora me pediu para ficar mais perto do fogo por causa da minha tosse. Lady Helena fechou os olhos uma vez e os abriu. O senhor tem razão, Sr. Hawthorne. Eu tinha me esquecido desse pequeno ajuste. O olhar de Poirot deslizou para os cartões. O que estava diante do advogado exibia uma leve e apressada curva onde o F de Felix havia sido escrito com um pouco mais de espessura, como se para encobrir o fantasma de uma inicial apagada por baixo. Ele não fez nenhum comentário. Voltou-se novamente para Bates. E a garrafa, quando ela saiu da adega? 1 hora antes do jantar, senhor. Eu mesmo tirei a carta, como lhe disse. A adega está trancada. Eu tenho a chave. E o Sr. Withers, o lacaio, tem uma cópia. Mas para os vinhos que Sir Reuben pretende oferecer especialmente, eu mesmo os tiro. O lápis do inspetor Wren rabiscou. Esta cópia da chave... Onde está? No anel do mordomo na despensa quando não está em uso, disse Bates com uma dignidade que começava a se desgastar. Sr. Withers? Disse Wren. Um jovem lacaio deu um passo à frente, pálido, com os olhos arregalados. Senhor? Você usou essa chave hoje? Não, senhor. Eu fui buscar o champanhe no armário de frios. Só isso. O Sr. Bates pegou o clarete pessoalmente. Eu o vi fazer isso. Muito bem. Fique aí. Wren olhou para a mesa. Agora, Dr. Pembroke, qual é a sua estimativa? A morte provavelmente foi instantânea, disse Pembroke. Um único gole pode ser suficiente se a dose for concentrada. O cheiro sugere um composto cianogênico, mas precisaremos de análise. Vocês todos ouviram Sir Reuben falar, disse Wren para a sala. Ele bebeu antes de falar? Ninguém tinha certeza. Era um daqueles detalhes que desaparecem em circunstâncias comuns e só se tornam vívidos na lembrança se forem instigados pela necessidade mental de dar sentido à calamidade. Acredito, disse o capitão Vane, com a certeza cuidadosa de um homem acostumado a dar depoimentos confiáveis, que ele levantou o copo ao terminar de falar, não antes. Houve um momento em que ele pareceu procurar a frase, olhou para o osso da sorte e então hesitou. Todos os olhares obedientes à memória de Vane voltaram-se para a ficha de prata que jazia brilhante e ridícula contra a toalha de mesa. Poirot a observou brevemente, como se a piada não lhe agradasse. Então perguntou sem se dirigir a ninguém em particular. Este amuleto permanece no prato de Sir Reuben em todos os jantares de Natal? Sim, disse Lady Helena. Ele o guardou no escritório pelo resto do ano. E quem trouxe isso à mesa hoje à noite? Sim, disse a Sra. Larkin, surpreendendo a todos ao falar. Ela corou com a atenção. Lady Helena me pediu para buscá-lo na gaveta, com os porta-guardanapos. Limpei com um pano. Poirot olhou-a gentilmente. Um pano? Sim, só uma ponta do linho para dar brilho. Estava empoeirado. Obrigado, disse Poirot. Alguém mais cuidou disso? Não, senhor. Coloquei-o na casa do Sir Reuben pouco antes do sino tocar. O olhar do inspetor se voltou para Poirot.
e vi nele a luta de um homem prático para avaliar o valor do desnecessário. Poirot, que pode ser tão cruel quanto qualquer cirurgião quando um absurdo se interpõe entre ele e a verdade, não fez alarde de sua perspicácia. Assentiu como se lhe estivessem indicando a localização de um cabideiro. Precisamos tomar depoimentos na biblioteca, decidiu Rennie. Um por um em ordem de proximidade com o anfitrião. Sargento, comece com Lady Helena, depois o Sr. Julian Montfort, Sir Lionel Quayle, o Capitão Vane, a Srta. Easton, Madame d'Artois, o Dr. Pembroke, o Sr. Hawthorne, o Reverendo March, a Sra. Larkin Bates, Withers e qualquer outro funcionário que tenha servido. Os demais permanecerão sentados. Sr. Poirot, seja bem-vindo, por favor, mas exijo que a sala seja deixada em paz até que meu homem retorne com os selos. Inspetor, disse Poirot, ninguém tocará nem numa migalha de pão. Movimentamo-nos com a mecânica solene do ritual. Cadeiras murmuravam, vestes sussurravam. Lady Helena levantou-se e, naquele instante, como costuma acontecer quando a dor ocupa uma pessoa com a tarefa de não se quebrar, um detalhe humano escapou ao seu controle. Sua mão estendeu-se, não para o corpo, não para o osso da sorte, mas para o cartão de lugar no lugar do marido. Ela o firmou com um pequeno gesto automático, como se a correção naquele centímetro quadrado pudesse consertar o que havia dado errado no resto. O olhar de Poirot se aguçou. Ele não a impediu. Teria sido cruel. Mas eu sabia que ele havia adicionado o gesto à coluna em sua mente, onde guarda os fatos que parecem não ter sentido até que se tornem os únicos fatos que importam. Na biblioteca, a lareira estava abafada, em vez de alegre. O cômodo tinha a aparência exageradamente mobiliada do sucesso. Couro pesado, mapas, uma pintura marítima de um navio navegando canal acima, 2 baús surrados que haviam sido colocados ali anos atrás para sugerir que seu dono era um viajante. Sobre a escrivaninha havia uma bandeja com decantadores, vinho do Porto, conhaque, uísque, cada um com um rótulo prateado. Uma gaveta trancada exibia as marcas levemente arranhadas de uma chave que escorregara mais de uma vez na impaciência de um homem. Rennie recebeu a declaração de Lady Helena com calma. Ela respondeu com clareza, informando os horários dos sinos, os horários de vestir-se, os costumes da casa. Sua voz só se alterou quando ela mencionou que o marido trazia o osso da sorte à mesa todos os anos, para dar sorte. Foi a única palavra que a interrompeu. Obrigada, minha senhora, disse Rennie com uma civilidade que reconhecia os limites do interrogatório. Se lembrar de mais alguma coisa, por menor que seja, me diga. Depois que ela saiu, Julian entrou, bonito e sombrio. Ele tinha o jeito de um homem que suspeita que qualquer pergunta pode se transformar em acusação. Rennie perguntou-lhe sobre o humor do pai, sua saúde, os encontros do dia. Nós brigamos esta manhã, disse Julian por fim, com a bravata que confessa para roubar o prazer dos outros. Se quer saber. Meu pai me acusou de preguiça e outras deficiências. Não era novidade. Quais eram as outras deficiências? Perguntou Rennie. Julian franziu o lábio. Julgamento. A empresa está pressionando por uma expansão que considero imprudente. Sir Lionel acha que todos os mares estão calmos. Eu não. Meu pai gosta de ficar do lado da voz mais ousada da sala. Poirot, que examinava a pintura, um navio com velas içadas demais para a aparência, falou sem se virar. No entanto, seu pai não era imprudente. Ele não entregou sua segurança ao acaso. Os olhos de Julian se voltaram para ele com uma antipatia que ele não se preocupou em esconder. Se quer dizer que ele não era descuidado, Sr. Poirot, então sim. Ele era meticuloso. Gostava do seu jeito de fazer as coisas. Seu copo, sua porção, sua cadeira. Ele latia para um lacaio por mover seu guardanapo. E hoje à noite? Perguntou Poirot, muito gentil. Alguém mexeu no que era dele? Não que eu tenha visto, disse Julian e desviou o olhar. Sir Lionel seguiu em frente. Blefe, afrontado pela morte como por uma quebra de etiqueta. Afirmou que Sir Reuben não tinha inimigos fora das inimizades comuns do comércio. Que os homens da navegação deviam aceitar a competição sem melodramas. Que as apólices de seguro eram uma necessidade tediosa. E que todas essas questões estavam em ordem. Pressionado, admitiu que uma renovação estava em discussão e que Sir Reuben entrara em juízo apenas ontem. O inspetor anotou a frase.
Poirot também anotou, embora a sua permanecesse invisível. A declaração do capitão Vane foi simples. Ele conhecia Julian desde a academia. Viera passar o Natal. Não observara nada que sugerisse perigo. Vane perguntou se ele havia tocado na garrafa ou no copo. Vane pareceu sinceramente horrorizado com a ideia. Não havia tocado. Viola entrou com um cachecol para se aquecer e sentou-se na cadeira como se estivesse pronta para correr. Falou pouco sobre si mesma e demais sobre os outros. Parecia ter notado um olhar entre Madame d'Artois e Sir Reuben, quando a cantora brincou sobre Paris. Ouvira talvez o advogado dizer algo sobre papéis depois do jantar. Vira a Sra. Larkin procurar algo na gaveta com os porta-guardanapos e demorar muito para encontrá-lo. Nada era firme o suficiente para se apoiar. Era o tipo de areia que os jovens levantam quando a maré de problemas começa a chegar. Madame d'Artois ofereceu um drama insuficientemente fundamentado em fatos. Sir Reuben era charmoso, mas burguês. Ela cantara em um concerto beneficente. Fora convidada para aquela casa porque Lady Helena adorava a área de Massenet. Ela não notara nada, exceto que os pudins ingleses eram muito pesados e que o Sr. Hawthorne ostentava sua tristeza como um chapéu de escriturário. Jane a deixou ir com uma secura que sobrevivia até mesmo ao seu perfume. O Dr. Pembroke, preciso, forneceu horários e nada além de horários. O Sr. Hawthorne forneceu frases mais longas que continham menos coisas. O reverendo insinuou o estado de espírito de Sir Reuben em termos tão gerais que não poderiam ofender nem a Deus nem aos homens. As mãos da Sra. Larkin se contorceram no colo enquanto falava. Ela trouxera o amuleto. Ajeitara uma colher que não estava reta com a borda. Achara Lady Helena pálida e pretendera sugerir caldo para o café da manhã. Bates e Withers ofereceram o que os criados sempre oferecem nessas ocasiões. O registro de sua obediência, uma descrição de tarefas que revelava apenas o que podia ser visto. Quando as declarações foram concluídas, Vane dispensou a última delas e fechou a porta da biblioteca. Ficou parado por um momento, de costas para ela, com o lápis entre os dentes. Depois o retirou e disse, com uma espécie de respeito relutante: "Está arrumado, mas não está." "Exatamente", disse Poirot. Ele estivera na escrivaninha, mas não para examinar as fechaduras. Estava olhando, percebi agora, para o mata-borrão. Uma folha estava lá com uma lista escrita por Sir Reuben. Pudim, clarete, presentes, discurso, osso da sorte. A última palavra fora sublinhada com um floreio. Poirot tocou o ar acima do sublinhado como se estivesse saudando um fantasma. "O veneno não está na garrafa, inspetor", disse ele levianamente. Rennie se endireitou. "Você consegue dizer isso sem fazer testes?" Testes. Posso dizer isso porque ainda não morri", disse Poirot. "Nem você, nem Hastings. O odor é forte o suficiente para incomodar o nariz onde o copo foi derramado. Não está presente no ar como estaria se a garrafa o exalasse. E, mais, precisamente, se estivesse na garrafa, um dos outros quase certamente teria tomado um gole por reflexo em algum momento. Não morremos todos juntos no Natal na Inglaterra. Não é costume." Rennie resmungou. "Então o copo." "O copo", disse Poirot. "Ou algo que tocou o copo no último momento. Algo associado à cerimônia. Algo que ninguém pensaria em duvidar." O olhar de Rennie desviou-se de Poirot para a porta, como se pudesse ver através dela a mesa e a pequena e ridícula lembrança. "Aquela bugiganga!" Os olhos de Poirot brilhavam intensamente. "No momento, inspetor, permito-me apenas isto. O que está fora do lugar escondeu-se entre as coisas mais adequadas. Vamos manter a sala como estava, até o seu criado voltar, e enquanto isso, vamos considerar os pensamentos à mesa. Pois se o veneno chegou por último, então alguém teve a calma de agir no exato momento em que todos os olhos estavam voltados para o anfitrião." Rennie assentiu. "E isso seria, não a que mais soluçou", disse Poirot suavemente. "Não a que nos contou mais do que sabia. Não a que se orgulha de ser corajosa. Talvez a que se treinou para fazer coisas difíceis sem tremer. Ou a que praticou, a vida toda, a disposição cuidadosa dos objetos, para que ninguém jamais pensasse em movê-los." Seu olhar não precisava indicar a mão firme de Lady Helena sobre o cartão, nem o orgulho de Bates pela ordem,
nem o comentário de Julian sobre a meticulosidade do pai. As possibilidades se organizaram sem a sua ajuda. E tem mais uma coisa, acrescentou Poirot, em tom quase ocioso. Sir Reuben, em seu escritório, guardava o amuleto numa gaveta com os porta-guardanapos. Por que ali? Por que não em sua mesa? Porque talvez ele gostasse de se lembrar do pequeno ritual da mesa quando procurava seus anéis. Porque ele o associava ao ato de acomodar seu mundo exatamente como desejava. Você acha que os assentos importaram? Perguntou Rennie. Acho, disse Poirot, que alguém se importava com o fato de o Sr. Hawthorne não ter se sentado ao lado da Srta. Easton. E acho que a pessoa a quem isso se importava não imaginava que o Sr. Hawthorne se lembraria de uma pequena mudança. Rennie ergueu o lápis. Você também tem um motivo para isso, não é? Por enquanto, disse Poirot, sorrindo sem alegria. Só tenho o hábito de perceber quando a tinta diz mais do que a língua. Vamos voltar para a sala, inspetor. Os lacres chegaram, eu acho. Ouço as botas do seu sargento no corredor. E nosso pequeno teatro precisa ser preservado antes que os atores se tornem espertos. Retornamos pelo corredor com seus retratos, cujos olhos observavam os jantares de Montfort há um século. Na sala de jantar, os convidados estavam sentados como os havíamos deixado, embora o tempo tivesse passado. As lágrimas de Madame d'Artois haviam secado e deixado um sal frágil nos cílios. O reverendo havia cruzado as mãos como se estivesse em oração perpétua. Sir Lionel havia aperfeiçoado uma expressão de decoro ferido. As velas inclinavam-se no mesmo grau de desnudez sob o próprio calor. O osso da sorte brilhava. Era estranho como uma ninharia dessas podia tornar o ar perigoso. Rennie deu suas ordens. O copo, a garrafa, a rolha, o pano perto do local do vazamento, o osso da sorte, o cartão de lugar na cabeceira, a gaveta de argolas de guardanapo no escritório, tudo isso seria guardado sob lacre. Poirot, que não resiste a um ajuste final quando um ritual está sendo realizado, endireitou um garfo que havia sido empurrado e então, como se fosse um sacramento, deu um passo para trás. Senhores, damas, disse ele, em voz baixa, respeitosa, segura, nós vos agradecemos. Foram pacientes. A noite é longa e haverá mais perguntas. Mas há uma coisa que peço a todos que se lembrem. Cada um no seu coração. Tudo o que há de perverso aqui foi feito não pela mão de um fantasma, mas pela escolha de um ser humano que se senta entre vocês. Considerem, por favor, os pequenos hábitos dos seus vizinhos. Considerem o que eles tocam sem olhar. Considerem o que eles dizem esquecer. Em coisas tão pequenas está a verdade escondida. Ele disse isso gentilmente, quase gentilmente. No entanto, a sensação percorreu a companhia como uma corrente de ar que encontrou uma porta mal encaixada. Pessoas que olhavam apenas para seus pratos começaram a ver, com o canto dos olhos, as mãos das pessoas ao lado. E eu, que sabia que Poirot preferia o teatro do último ato, percebi que ele já havia puxado a cortina 1 centímetro para ver se alguém no palco perderia a deixa. Os homens do inspetor se moviam com a precisão constante do hábito, selando a garrafa, etiquetando o copo e fotografando a mesa antes de levantar um único objeto. Poirot observava a obra como se fosse um ato de coreografia concebido para seu divertimento particular. Murmurou uma vez para si mesmo. Um leve exatamente. Quando um sargento alinhava uma etiqueta com simetria perfeita em seu cordão. Era como se a ordem, mesmo na morte, lhe desse o mais leve consolo. Quando o último flash da câmera se apagou, a sala pareceu voltar ao silêncio. As velas tremulavam, e do lado de fora das janelas compridas a neve continuava caindo espessa e silenciosa. Ninguém havia falado desde o aviso discreto de Poirot de que o culpado estava sentado entre eles. As palavras pairavam no ar, pesadas como incenso. Lady Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Inspetor Rennie, disse ela, se vamos ficar aqui sentados por tempo indeterminado, posso ao menos pedir aos criados que tragam café. Os convidados estão com frio e exaustos. Rennie hesitou. Não da sala de jantar, minha senhora. Se a cozinha tiver uma panela separada, sim. Mas nada desta mesa deve ser mexido. Poirot inclinou a cabeça em sinal de aprovação.
O senhor é muito sábio, inspetor. Nada nesta mesa deve mudar, nenhum dedo. Lady Helena assentiu uma vez, com o autocontrole de uma mulher há muito treinada em dignidade. Ela se levantou e seus olhos percorreram brevemente cada rosto antes de se fixarem novamente na cadeira vazia à cabeceira. Reuben teria insistido em civilidade, disse ela calmamente, mesmo agora. Ela saiu da sala com a senhora Larkin, que a seguiu como uma sombra, e a pesada porta se fechou atrás delas. Poirot se virou para mim. Hastings, meu amigo, observe essas pessoas enquanto esperam. O teatro do silêncio revela mais do que o teatro da fala. Eu tentei. Sir Lionel sentou-se rigidamente, com os olhos fixos no fogo, como se apenas o calor pudesse provar sua inocência. Julian tamborilava um dedo no joelho em um ritmo regular demais para ser inconsciente. Viola Easton olhava fixamente para a neve lá fora, seu reflexo refletido vagamente no vidro, um pálido fantasma de ansiedade. Madame d'Artois, incapaz de suportar o silêncio, tirou um pequeno estojo de pó de prata e olhou para o rosto antes de fechá-lo novamente, bruscamente, como se envergonhasse da vaidade diante dos mortos. O reverendo March rezava baixinho, os lábios se movendo sem emitir som. Poirot se moveu lentamente ao redor da mesa, com as mãos atrás das costas. Ao chegar ao lugar vago à cabeceira, parou e se inclinou para a frente, estudando a borda fina rendada do guardanapo de Lady Helena, intocada ao lado do copo caído. Examinou a toalha de mesa como se seu padrão pudesse render uma confissão. Então, sem dizer nada, inclinou-se para mais perto do osso da sorte prateado. Ele brilhava, perfeitamente inocente, sua delicada gravura refletindo a luz da vela. De repente, a mão de Poirot disparou, não para tocar, mas para parar Bates, que se aproximara silenciosamente com um pano dobrado. Não, meu bom Bates. Você não vai polir, não vai arrumar. Devemos deixar a poeira da desordem permanecer exatamente como caiu. O mordomo enrijeceu-se, a cor desaparecendo do rosto. Peço desculpas, senhor. Lady Helena não gosta de uma cena desarrumada. O tom de Poirot suavizou-se. E, no entanto, às vezes, a limpeza mata a verdade. Diga-me, este amuleto, você já ouviu à mesa antes, não é? Todo ano, senhor. Era a fantasia do Sir Reuben. Ele brincava que trazia boa sorte. Os olhos de Poirot brilharam. E quem, meu amigo, tocou nele no ano passado? Bates piscou. O próprio Sir Reuben, senhor. Ele sempre colocava ao lado do prato. Sempre? Não a Lady Helena? Não, senhor. Ele era exigente com isso. Disse que era o mascote dele. Poirot murmurou algo baixinho, talvez uma pequena prece para suas pequenas células cinzentas, e se endireitou. A porta se abriu e Lady Helena retornou com uma bandeja de prata trazida pela senhora. Larkin, o leve aroma de café permeou a atenção como uma bênção. Poirot pegou uma xícara quando lhe foi oferecida, levou-a ao nariz e sorriu levemente. Café preto, disse ele. O antídoto para a tragédia inglesa. Wren recomeçou a questionar, desta vez com perguntas mais curtas e incisivas. Sr. Mountfort, seu pai tinha inimigos, alguém que ele temesse? Julian hesitou. Meu pai não temia ninguém. Ele inspirava antipatia, talvez, mas medo? Não. Não gosta o suficiente para matá-lo? Isso depende do preço dos navios dele, disse Julian amargamente. Capitão Van, Wren se virou. Você viu as mãos de Sir Reuben quando ele levantou o copo? Sim, disse o capitão. Firme como o meu, sem tremores, sem hesitação. Nenhum até o fim. Poirot interrompeu suavemente. E, no entanto, mon capitaine, quando um homem teme veneno, ele treme antes de beber, não depois. Portanto, podemos presumir que ele não suspeitou. Wren grunhiu em reconhecimento. Senhorita Easton, Sir Reuben teve alguma desavença com a senhora? A voz de Viola era baixa. Ele não gostava da minha música. Dizia que ela deixava as pessoas frívolas. Essa não é uma briga pela qual se mata, inspetor. Os olhos de Poirot pousaram no rosto dela por um longo momento, mas o que quer que ele tenha visto ali, ele não compartilhou. Madame d'Artois, incapaz de suportar o interrogatório, explodiu. Mas isso é loucura. Um cavalheiro desmaia durante o jantar e imediatamente falamos em assassinato.
Talvez tenha sido o coração dele. O Dr. Pembroke ergueu os olhos bruscamente. Madame, desculpe-me, mas o aroma de amêndoas é inconfundível. Nenhum coração desfalece com tal perfume. Poirot assentiu levemente em sinal de aprovação. O doutor tem razão, cianeto. Ele não perdoa erros. A mão de Lady Helena tremia contra a xícara, mas ela disse calmamente: Então, quem matou meu marido planejou tudo com cuidado. Ele não era descuidado com comida ou bebida. Não confiava em nada que não fosse seu. Poirot inclinou a cabeça ligeiramente. Exatamente, madame. E, no entanto, esta noite, algo que lhe pertencia tornou-se o instrumento da morte. Algo que pertencia somente a ele. Seus olhos se voltaram para o pingente de prata e ela se virou. Você acha que aquela bugiganga ridícula é a culpada? Eu acho, disse Poirot gentilmente, que o ridículo é uma máscara para o medo. A paciência de Wren se esgotou. Se o senhor tiver algo mais sólido do que psicologia, Sr. Poirot, eu ficaria muito feliz em ouvir. Poirot abriu as mãos. Tenho o que sempre tive, inspetor. Ordem, motivo e oportunidade. A ordem me diz que o veneno foi introduzido no momento do brinde. O motivo? Ah, isso se revelará. Mas a oportunidade... É aí que a coisa se torna requintada. Ele olhou ao redor da mesa, encontrando cada olhar com um escrutínio silencioso, pois a oportunidade não pertence ao homem mais próximo do copo, nem ao criado que serviu o vinho. Pertence à mente que preparou o cenário antes que o primeiro convidado entrasse na sala. Julian se inclinou para a frente. O que você quer dizer? Quero dizer, senhor, que o crime não começou com o levantar de um copo, mas com a colocação de um nome. Ouviu-se um murmúrio, confuso, inquieto. Os olhos de Poirot se demoraram no prato do advogado, onde o cartão de lugar ainda estava, a tinta do nome espessa e levemente borrada sob a luz da vela. A senhora deve se lembrar, disse Poirot baixinho, de que Lady Helena trocou um cartão antes do jantar. O que pertencia a Monsieur Hawthorne foi mudado de lugar. Mas e o cartão que o substituiu? Terá sido talvez copiado às pressas, de outro já escrito. Lady Helena enrijeceu-se. O que está sugerindo? Só que essa caligrafia revela mais do que uma confissão. Uma alteração apressada. Uma duplicação. Pode me dizer quem sabia exatamente onde cada convidado se sentaria, antes que o mordomo abrisse as portas. Ele sorriu levemente. Isso, madame, é privilégio não do anfitrião, mas de quem planejou. O inspetor franziu a testa. Você está dizendo que alguém trocou um cartão de lugar? Poirot olhou para o pingente de prata mais uma vez, o osso da sorte gravado brilhando à luz das velas como uma relíquia. Talvez. Ou talvez tenham trocado algo que nunca se moveu. É a mesma coisa. Quando a ordem é perturbada, pergunta-se: quem lucra com a desordem? Ninguém falou. A sala pareceu prender a respiração. Poirot virou-se para Lady Helena e fez uma leve reverência. Por enquanto, madame, a senhora e seus convidados podem se recolher. A noite está ficando longa e, no entanto, vai ficar ainda mais longa antes que vejamos seu fim. Vou ficar acordado. Preciso pensar. E enquanto os outros saíam silenciosamente da sala, deixando Poirot sozinho com as velas e a figura imóvel de Sir Reuben Montfort, eu o vi finalmente estender a mão para o pingente de prata. Seus dedos enluvados pairavam a um fio de cabelo da superfície. E sua voz, suave como neve caindo, quebrou o silêncio. É curioso, Hastings, ele murmurou, como mesmo na morte, a sorte de um homem pode se voltar contra ele. Poirot permaneceu em silêncio por muito tempo, depois que os outros se foram, o leve zumbido do vento batendo contra as janelas, como um batimento cardíaco abafado. As velas queimavam fracamente, sua luz suavizando as bordas afiadas da prata. E o ar carregava aquela mistura de vinho, cera e algo mais sombrio que parecia se agarrar ao cômodo. Um fantasma de amêndoas, tênue demais para acusar, mas não para esquecer. Ele se curvou sobre a mesa mais uma vez, examinando o osso da sorte de prata com infinito cuidado. Por um longo momento, apenas o encarou com a expressão distante, como se estivesse ouvindo algo que só ele conseguia ouvir. Então, com muita delicadeza, tirou um lenço, enrolou-o no amuleto e o retirou do pano. Hastings, disse ele suavemente, observe, por favor. Este objeto serviu ao seu propósito uma vez a cada Natal, por talvez 20 anos,
E ainda assim, esta noite, está polido de novo. Ah, polido perfeitamente demais. Olhe aqui. A pequena fenda entre os braços do osso da sorte. Vê o leve opacidade ali, um vestígio de algo que resiste ao brilho. Aproximei-me franzindo a testa. Poeira, talvez? Ou fuligem do fogo? Poirot balançou a cabeça. Não, mon ami. A poeira embaça, mas isto gruda. É um resíduo, minúsculo, mas significativo. Nosso pobre Sir Reuben não morreu apenas pelo copo. O toque fatal talvez tenha sido dado pela própria tradição. Ele colocou o amuleto delicadamente de volta na mesa e ajeitou os punhos com sua precisão habitual. Agora você entende por que a ordem é uma faca de dois gumes. Quando um homem insiste demais que tudo deve ser, só assim a menor alteração, o menor engano, torna-se invisível sob sua própria obsessão pela simetria. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e o inspetor Wren entrou novamente, com o casaco coberto de neve. O legista chegará dentro de 1 hora, anunciou. E o patologista de Brighton colherá as amostras para análise. Mandei buscar o seu relatório sobre venenos, Dr. Pembroke. Poirot inclinou a cabeça educadamente. Excelente, inspetor. Até lá, podemos exercitar as pequenas células cinzentas, n'est-ce pas? Wren lançou-lhe um olhar irônico. Você pretende continuar assim esta noite? Até que eu esteja satisfeito, sim. Pois assassinato, veja bem, não respeita as horas de descanso. O inspetor murmurou algo baixinho, que soou suspeitosamente como bobagem continental. Mas mesmo assim se aproximou. Bem, se você tem uma teoria, eu a ouço. Poirot deu um leve sorriso. Mas teorias são como suflês, inspetor. Elas crescem no seu próprio tempo. Não vamos abrir o forno cedo demais. Ele se virou para o mordomo que permanecia parado na porta. Bates, você serve a família há muitos anos. 32, senhor. E durante todo esse tempo, o jantar de Natal de Sir Reuben. Sempre o mesmo. A mesma ordem, a mesma prataria, a mesma disposição dos convidados. Bates assentiu. Todos os anos, senhor. Ele valorizava a tradição acima de tudo. Até o vinho, os pratos, as canções de Natal, ele os planejava com semanas de antecedência. Lady Helena cuidava da decoração, é claro. Mas a mesa era seu domínio. Os olhos de Poirot brilharam. Sim, é sempre o domínio de um homem que deseja que o mundo o obedeça. Diga-me, Bates, onde este amuleto estava guardado? No escritório, senhor, com os porta-guardanapos. Lady Helena pediu à senhora Larkin para buscá-los esta manhã. E você viu a senhora Larkin entrar no escritório? Não, senhor. Mas ela foi lá pouco antes do jantar, enquanto os outros se vestiam. Poirot emitiu um pequeno murmúrio de satisfação. E você, Bates, onde estava naquela hora? Na sala de jantar, senhor. Verificando os talheres. Você tem a alma da precisão, dá para ver. Os olhos de Poirot brilharam. Diga-me mais uma coisa. Sir Reuben alguma vez permitiu que outros tocassem no amuleto? Bates hesitou. Só Lady Helena, senhor. 1 ou 2 vezes, ela mesma limpou quando ele estava fora. Disse que dava azar deixá-lo manchado. O olhar de Poirot cintilou rápido como um fósforo. Azar mesmo. Naquele momento, a porta se abriu novamente e a própria Lady Helena surgiu emoldurada na soleira. Ela havia trocado de roupa, vestindo um vestido escuro, o cabelo severamente puxado para trás, e ainda assim parecia mais velha do que 1 hora antes, despojada da pose que outrora fora sua armadura. Senhor Poirot, disse ela calmamente, preciso suportar mais uma rodada de perguntas? Já contei ao inspetor tudo o que sei. Poirot fez uma reverência. Perdoe-me, madame. Serei breve. Há um assunto que me preocupa muito. A questão dos cartões de lugar. Veja bem, alguém os alterou antes do jantar, não foi? O olhar dela vacilou, depois se firmou. Sim. Levei o Sr. Hawthorne para mais perto do fogo. O homem tem um peito fraco. Foi um ato de gentileza, nada mais. Claro, mas foi preciso que você escrevesse um novo cartão às pressas. Você se lembra onde encontrou os cartões extras? Na minha caixa de escrever, disse ela, franzindo a testa. Na mesinha do meu quarto. Alguém mais teve acesso a eles? Não, por que deveriam? Sei por que, de fato, murmurou Poirot. E a caneta que você usou? Era sua? Sim, uma caneta tinteiro. Que então você devolveu ao seu lugar. Ela hesitou. Não, acho que deixei na escrivaninha. Fui chamada antes de terminar de lacrar os envelopes para o correio da manhã. Poirot inclinou levemente a cabeça. Merci, madame.
A senhora foi muito prestativa. Lady Helena olhou para ele com cautela. Você acha que minha gentileza em reorganizar os assentos foi de alguma forma suspeita? Suspeita? Acho, disse Poirot, que até a gentileza tem sua geometria. Uma move uma peça e outra é deslocada. Às vezes um único ato, feito sem maldade, cria o alinhamento perfeito para a tragédia. Ela respirou fundo, mas não disse mais nada. Quando ela saiu, Rennie disse em voz baixa: O senhor está perseguindo sombras. Senhor Poirot, marcadores de lugar e polimento não enforcam ninguém. Poirot olhou para o pingente de prata, ainda sob o lenço. Não, inspetor. Mas a verdade será revelada, se ouvirmos com atenção. Pois me diga, o que é assassinato, senão uma perturbação da simetria perfeita? A vida de Sir Reuben foi regida pela ordem. Sua morte, portanto, só poderia vir daquele que compreendesse essa ordem com a devida intimidade para explorá-la. Ele olhou uma vez para o corredor escuro, onde Lady Helena havia desaparecido, depois para a janela, onde a neve espessa pressionava o vidro, silenciando o mundo além. Sua voz, quando falou novamente, era baixa, mas segura. Amanhã, disse ele, examinaremos o escritório, a gaveta dos porta-guardanapos, a tinta nos cartões e os resíduos neste pingente. Antes que outro Natal chegue, inspetor, saberemos de quem foi a mão que restaurou esta casa à perfeita ordem, por meio de um assassinato. Amanhã se aproximava sorrateiramente de Grey Lake Hall com o silêncio de uma igreja após a missa. A neve ainda cobria densamente os gramados, suavizando a paisagem até a inocência. Mas dentro da casa, o ar estava tenso, o silêncio quebradiço. Os convidados haviam dormido pouco, embora não admitissem. Uma família em luto acorda cedo, mas ninguém ousa falar acima de um sussurro. Poirot desceu pontualmente às 8, imaculado como sempre, como se a própria morte não pudesse amassar um vinco sequer em seu traje. O inspetor, que parecia ter passado a noite discutindo consigo mesmo, já esperava na sala de café da manhã, tomando uma xícara de chá preto que já havia esfriado há muito tempo. Bom dia, Senhor Poirot, disse ele rispidamente. O laboratório coletou as amostras ao amanhecer. Teremos a confirmação da presença de cianeto antes do fim do dia. Poirot inclinou a cabeça. Excelente. E os nossos amigos, eles dormem? Inquietos, a maioria. Lady Helena está confinada em seu quarto por ordem médica. O jovem Montfort anda de um lado para o outro no corredor como um gato enjaulado. Os demais tentam não parecer culpados mantendo-se em silêncio. Ah, murmurou Poirot, com o bigode se contraindo. Silêncio, essa virtude perigosa. Ele esconde mais do que a fala jamais conseguiria. Ele olhou para o pátio, onde as marcas de botas marcavam a neve. Algumas profundas e recentes, outras meio cobertas durante a noite. Venha, inspetor. Antes que a casa se mexa demais, vamos dar uma passada no escritório de Sir Reuben. Lá creio eu que o fantasma deste crime ainda paira. Rennie seguiu relutantemente, com o caderno já na mão. O escritório era um aposento com cortinas pesadas e madeira escura, impregnado de um leve cheiro de tabaco e dinheiro antigo. Poirot foi imediatamente até a escrivaninha, a grande peça de carvalho esculpida que exibia o caráter de Sir Reuben em cada linha rígida. Sobre ela estava o conjunto de escrita, tinteiro, caneta e um pequeno mata-borrão com bordas de latão. Uma gaveta embaixo, quando aberta, revelava uma fileira de argolas para guardanapos de prata impecavelmente polidas, cada uma com um nome gravado. Voilà, disse Poirot suavemente. Veja bem, ordem até nos sentimentos. Cada convidado, cada membro da família, um lugar na hierarquia da perfeição doméstica. Ele ergueu delicadamente um dos anéis. Helena. E girou-o na mão. Examine, por favor, inspetor, as superfícies. Percebeu? Rennie semicerrou os olhos. Impressões digitais, talvez. Elas já foram manuseadas. Manuseado, sim. Mas olhe mais de perto. Todos são polidos, exceto um. Ele colocou o anel Reuben ao lado dos outros. Seu interior exibia uma película tênue e irregular, um resíduo de algo granular. Poirot bateu levemente com a ponta do dedo enluvado. Pó de natureza química, talvez. A gaveta onde a senhora Larkin foi buscar o osso da sorte. Esta mesma gaveta, não é? Rennie franziu a testa.
Você está insinuando que o veneno foi preparado aqui? Preparado não. Colocado sim. Observe, meu amigo. O osso da sorte não foi guardado entre a prataria apenas por sentimento. Foi guardado aqui, ao alcance das mãos que limparam, organizaram e obedeceram. Em algum lugar nesse hábito de organização, a morte encontrou um lar. Ele foi até a escrivaninha, onde a caneta tinteiro que Lady Helena mencionara jazia destampada ao lado de um mata-borrão. A ponta brilhava levemente. Poirot mergulhou um dedo enluvado na mancha seca do mata-borrão e o ergueu para perto da luz. Tinta azul escura, murmurou ele. Um tom comum, mas misturado, creio eu, com algo menos inocente. Vê a tênue crosta cristalina onde secou? Tal padrão pode resultar de contaminação, talvez um pó muito fino introduzido às pressas. Rennie soltou um suspiro agudo. Você acha que a caneta em si foi adulterada? Possivelmente. Ou talvez usado para disfarçar o resíduo sobre um segundo objeto. Mas não devemos nos apressar. Cada pista sussurra. Nenhuma grita. Vamos ouvir todos os sussurros. Uma batida suave os interrompeu. Era a Sra. Larkin, pálida e ansiosa, torcendo o lenço que segurava com força. Sr. Poirot, inspetor, o café da manhã está servido. Lady Helena pede que o senhor se junte aos outros. A expressão de Poirot se suavizou. Merci, madame. E a senhora... A senhora não está bem? Ela forçou um sorriso trêmulo. É o choque, senhor. Eu continuo vendo ele na mesa. Ele parecia... Ela parou, cobrindo a boca. A voz de Poirot suavizou-se. Coragem, madame. Os mortos não acusam ninguém com os olhos. Só os vivos veem a própria culpa refletida ali. Quando ela se virou para ir embora, ele acrescentou baixinho. Uma pergunta, por favor. Quando você pegou o osso da sorte nesta gaveta, tocou em mais alguma coisa? Suas sobrancelhas se franziram em confusão. Só os porta-guardanapos. Afastei-os para alcançar. O do Sir Reuben estava na frente. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, sim. Na frente, sempre o lugar do patrão. Obrigado, madame. A senhora foi muito prestativa. Quando ela saiu, Wren murmurou. Se o que você está pensando estiver certo, esse negócio é mais frio que a neve lá fora. Poirot deu um leve sorriso. Está frio, sim. Mas o coração que o concebeu ardia em chamas. Venha, inspetor. Vamos tomar café da manhã com os vivos antes que a consciência se canse. Ao meio-dia, creio que um deles achará o ar desta casa rarefeito demais para respirar. E com essa profecia silenciosa, Poirot ajustou os punhos, lançou um último olhar para a mesa de Sir Reuben. Montfort caminhou em direção à porta. Cada passo seu era tão medido como se estivesse calculando a solução para uma soma que só ele podia ver. Quando entramos na sala de café da manhã, o cenário era curiosamente formal para uma manhã pós-morte. A longa mesa brilhava como se nenhuma tragédia tivesse atingido a casa. Porcelana, prataria e o aroma de café fresco mascaravam o desconforto que pairava sobre os presentes como gelo. Todos os rostos pareciam pálidos, cada gesto deliberado. E quando Lady Helena se levantou para nos cumprimentar, o leve tremor em sua mão era o único sinal de que a noite não lhe fora favorável. Bom dia. Senhor Poirot, inspetor, disse ela com compostura forçada. Achei melhor continuar como sempre. A tristeza não justifica a desordem, e Sir Reuben teria detestado confusão. Poirot curvou-se levemente. De fato, madame, a ordem do café da manhã pode servir tanto quanto ao estômago. É sensato manter a rotina. Julian Montfort estava sentado na outra ponta, curvado sobre sua xícara. Seus olhos estavam sombreados de exaustão, e sua voz, quando falou, carregava um tom desafiador e ríspido. Se pretende nos interrogar novamente, Monsieur Poirot, prefiro que seja feito rapidamente. Somos todos prisioneiros aqui. Poirot lançou-lhe um olhar gentil. Ah, o senhor me enganou, monsieur. Não é uma prisão. É um palco. A peça ainda não acabou, só isso. O capitão Vane deu uma risada aguda que morreu quase instantaneamente sob o olhar furioso de Lady Helena. Os outros comeram pouco, e até mesmo o crepitar da lareira pareceu relutante em se intrometer. Poirot, no entanto, parecia completamente à vontade. Aceitou uma xícara de café, mexeu a uma vez e a colocou de lado, intocada. Madame, disse ele a Lady Helena, se me permite perguntar, um assunto doméstico insignificante. A limpeza da prataria nesta casa, como é feita?
Ela piscou para ele, assustada. Bates supervisiona, naturalmente. Ele e a Sra. Larkin cuidam dessas coisas. Ah, disse Poirot suavemente. E ontem de manhã, a prataria estava polida. Lady Helena franziu a testa. Claro, é sempre feito antes de um jantar. Bates insiste. Poirot voltou o olhar para o mordomo, que permanecia em silêncio atrás da cadeira dela. E você usou o polimento de sempre, mon ami? Bates hesitou por um instante. Sim, senhor. Sempre a mesma coisa. Um creme especial guardado no armário da despensa. Os olhos de Poirot brilharam com um leve divertimento. Eu me pergunto, inspetor, se o armário da despensa não poderá em breve revelar tanta verdade quanto uma confissão. Rennie se inclinou para a frente. Você acha que o veneno veio de lá? Paciência, mon cher Rennes, murmurou Poirot. Não vamos nos adiantar à música. Cada lar esconde sua verdade por trás do ritmo da rotina. É preciso prestar atenção à nota desafinada. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas, falando mais para si mesmo do que para os presentes. A caneta, os porta-guardanapos, o pingente, todos unidos por uma ideia. A preparação antes da festa. O assassinato não foi um ato impulsivo. Foi composto e ensaiado como uma sinfonia. Uma única nota errada, uma hesitação e... Voilà, temos a discórdia. Mas foi tocado com perfeição. Os presentes se mexeram inquietos. Viola Easton pousou a colher com um leve ruído. O senhor fala como se o assassino fosse um gênio, Sr. Poirot. Gênio, mademoiselle? Não, apenas inteligente. E orgulhoso de sua inteligência. A diferença, garanto, é fatal. Um som agudo veio do corredor, botas no assoalho. Um policial apareceu na porta, saudando o inspetor. Senhor, mensagem de Brighton. O laboratório confirmou. Cianeto. Suficiente para matar um homem em segundos. Lady Helena empalideceu, mas não se mexeu. Então está resolvido, disse ela baixinho. Ele foi assassinado. A voz de Poirot era quase terna. Sim, madame. Assassinado, com precisão e propósito. A xícara de Julian chacoalhou quando ele a pousou com muita força. Você fala como se fosse uma forma de arte. Quem fez isso devia odiá-lo. Poirot olhou para ele longa e firmemente. Ódio, monsieur. É um sentimento forte demais para tal crime. Não, isso foi feito por cálculo. Talvez vingança, mas uma vingança fria e organizada. Ele se virou para Bates. Mostre-nos a despensa agora, por favor. O mordomo hesitou, mas Lady Helena assentiu e ele obedeceu. Seguimos Poirot pelo corredor, o leve aroma de cera de limão e metal ficando mais forte à medida que entrávamos na sala estreita. Fileiras de travessas e bandejas reluzentes enfeitavam as prateleiras, as latas de esmalte cuidadosamente dispostas. Poirot pegou uma delicadamente, virando-a sob a luz. O rótulo trazia uma marca cara de Londres, mas a tampa estava solta. Ele cheirou uma vez e franziu a testa. Este esmalte não está como deveria estar. Entregou-o a Rennie. Sinta o cheiro, inspetor. Não percebe o leve amargor por baixo da amônia? Rennie fez uma careta. Meu Deus, sim. Quer dizer que alguém misturou. Exatidão. O polimento, meu amigo, se torna a entrega. Quem limpou o osso da sorte ontem deixou sobre ele uma leve camada de veneno. Sir Reuben, sempre meticuloso, não resistiu a tocá-lo antes do jantar. Talvez o tenha esfregado entre os dedos. Talvez o tenha ajustado perto do prato. E mais tarde, quando ergueu o copo, Poirot gesticulou delicadamente. Um traço na borda. Uma única gota de saliva dissolve o que estava seco. Ele bebe. E voilà. O inspetor o encarou. Você está dizendo que o osso da sorte não simbolizava apenas a fortuna, mas também a morte? Poirot deu um leve sorriso. Ah, que ironia. Um amuleto para dar sorte, transformado em maldição. Você entende porque eu adoro psicologia humana. Ela nunca deixa de surpreender. Ele colocou a lata cuidadosamente de volta na prateleira, com uma expressão grave agora. Mas o assassino cometeu um erro, um pequeno. Eles pensaram que a organização os protegeria. No entanto, em seu esforço para restaurar tudo perfeitamente, deixaram para trás um padrão preciso demais para o acaso. Nós o encontraremos e quando o fizermos. Ele olhou para a janela, onde flocos de neve batiam no vidro como cinzas. A máscara derreterá e apenas a verdade permanecerá. Poirot permaneceu na despensa por muito tempo depois que os outros saíram.
estudando as prateleiras como se fossem um conjunto de hieróglifos cujo significado só ele conseguia ler. Não tocou mais na lata de polimento, mas mediu a posição de cada objeto com os olhos, notando quais haviam sido recolocados com cuidado e quais estavam ligeiramente tortos. O ar estava frio e metálico, com um leve cheiro de sabão velho e aço. Ele se virou para mim de repente. Hastings, meu amigo, olhe com atenção. Vê como as latas de polimento estão dispostas? Cada uma por altura, por tamanho, por ordem. E, no entanto, uma, ali, a segunda da esquerda, foi devolvida uma fração à frente com a etiqueta imperfeitamente voltada para fora. Foi movida não por hábito, mas por pressa. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e o mordomo reapareceu, pálido e inquieto. O inspetor Rennie me mandou buscá-lo, senhor. Ele disse que houve uma descoberta. Seguimos Bates pelo corredor, nossos passos ecoando no piso de ladrilhos. Na sala de estar, o grupo se reunira novamente, embora desta vez houvesse uma inquietação latente que não estivera presente antes. Viola Easton estava perto da janela, os braços cruzados como se guardasse algum segredo. O capitão Vane andava de um lado para o outro. O advogado Hawthorne ergueu os olhos de seus papéis, o rosto contraído. Rennie, de pé junto à lareira, cumprimentou Poirot com ar sombrio. Procuramos nos aposentos dos criados, nada de anormal, mas pedi ao jovem Withers que examinasse a lareira onde Sir Reuben caiu. Ele encontrou isto. Ele estendeu um pedaço de papel dobrado e selado com uma gota de cera. Poirot aceitou com delicadeza. Endereçado a quem? Sem nome, disse Rennie. Mas estava escondido atrás do rodapé. O calor do fogo o havia soltado. Poirot rompeu o lacre e leu. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente e ele me entregou a carta. A letra era forte e angular, do tipo que deixa marcas profundas no papel. Você acha que pode me prender com seus contratos e suas condições. Você confunde cautela com fraqueza. Antes do fim do ano, um de nós vai cair, que não serei eu. Não estava assinado, uma ameaça anônima, disse Rennie. Escrita, eu diria, há não mais de uma semana. Lady Helena reconhece o papel de carta como sendo de Sir Reuben. Poirot assentiu lentamente. E, no entanto, o tom. Não é de súplica, mas de igualdade. Isto foi escrito por alguém que se considerava seu rival, não seu inferior. Ele se virou para a sala. Messieurs et mesdames, qual de vocês teve algum assunto com Sir Reuben? Sir Lionel Quayle deu uma risada seca. Metade das empresas de navegação de Londres. O homem fez inimigos no café da manhã. Inimigos, sim, disse Poirot. Mas este inimigo conhecia sua caligrafia bem o suficiente para falsificá-la ou contestá-la. Veja como a tinta borra logo antes da palavra armadilha. Essa é a marca de uma caneta com ponta fina demais, recentemente substituída. Talvez a caneta de Sir Reuben. Seguiu-se um silêncio, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Poirot caminhou até a mesa, onde o jornal matutino estava dobrado. Deu-lhe um tapinha distraído. Sabemos que a arma da morte era sutil, escondida na rotina, mascarada pela ordem. Talvez o motivo seja igualmente disfarçado. A voz de Lady Helena, frágil, mas serena, quebrou a pausa. Meu marido brigou com muita gente, Sr. Poirot. Com Julian, com Sir Lionel e até com o Sr. Hawthorne, sobre os termos do testamento. Mas tais brigas dificilmente são motivo para assassinato. Ah, disse Poirot suavemente, o testamento. Virou-se para o advogado. Monsieur Hawthorne, o senhor tem o documento, sim? Hawthorne hesitou. Sim. Sir Reuben assinou uma revisão na semana passada. Revisão? Se perguntou Poirot, aguçando o olhar. E o que foi alterado? O desconforto do advogado aumentou. Ele deserdou o filho, Sr. Poirot. A propriedade, tudo, passaria para Lady Helena com certas provisões para fundos de caridade. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Julian Montfort levantou-se abruptamente com o rosto pálido. Isso é mentira. Não é, disse Hawthorne calmamente. Os papéis foram arquivados. Seu pai estava determinado. Julian cerrou os punhos. Ele foi manipulado, intimidado. Mãe, diga a eles... Lady Helena fechou os olhos com uma expressão indecifrável. Poirot deu um passo à frente, calmo e ponderado. Então, o filho perde uma fortuna. A mãe ganha outra. Os sócios herdam o controle. Os criados permanecem leais ou em silêncio. E, no entanto, seu olhar se voltou para Viola,
que não erguera os olhos uma única vez. Há outros que perdem algo menos material, porém mais perigoso, a ilusão de segurança, de afeição. Mademoiselle, por que treme? Ela se encolheu como se tivesse sido atingida. E eu estou com frio, só isso. Frio? Repetiu Poirot suavemente. É estranho como a culpa também gela o sangue. Os olhos dela brilharam. Você está me acusando. Não acuso ninguém, mademoiselle. Apenas observo. E observo que a senhora, sozinha nesta companhia, escreveu a Sir Reuben de Paris no mês passado, cartas que chegaram pelo correio cedo. A senhora usou o mesmo papel azul deste bilhete. Veja as bordas idênticas. Os lábios de Viola se entreabriram, mas nenhum som saiu. Wren se aproximou, mas Poirot levantou a mão. Não, inspetor. Não nos apressemos. A caligrafia é um pouco diferente. Talvez ela tenha sido imitada. Ou talvez... Ele deu um sorriso fraco. Ela não é a única que escreveu naquele papel. A casa está cheia de pequenas imitações, de gestos, de hábitos. É uma câmara de eco da vontade de Sir Reuben. Ele se virou para o fogo em voz baixa. Um homem que vive pelo controle cria nos outros o desejo de desafiá-lo. Esse desejo, quando negado, se transforma em ódio, ou em algo ainda mais frio, indiferença. Ele se virou bruscamente. Esta noite, exigirei que a família e os convidados se reúnam mais uma vez na sala de jantar. Lá, sob as mesmas luzes e diante da mesma mesa, restauraremos o padrão. Cada um retomará seu lugar. O osso da sorte prateado retornará ao seu lugar. E então, creio eu, veremos qual mão tremerá quando a ordem retornar ao mundo que eles quebraram. Ao mundo que eles quebraram. Ao mundo que... E com isso, ele se curvou, seus olhos brilhando com aquela luz peculiar que eu havia aprendido a reconhecer. A luz que significava que as peças do quebra-cabeça não estavam mais espalhadas, mas apenas esperando para serem organizadas. A hora marcada chegou com o suave badalar do relógio de pêndulo no salão. A noite caíra sobre Greylake Hall, como um manto de veludo. A neve lá fora refletindo os últimos vestígios da luz do dia através das janelas altas. Um a um os convidados foram entrando na sala de jantar, atraídos como se por fios invisíveis. Ninguém falava além de um sussurro. Seus rostos estavam pálidos, expectantes. A mesa, outrora um símbolo da alegria natalina, fora restaurada à sua ordem anterior, sob o olhar rigoroso de Poirot. Cada prato, cada garfo, cada dobra de toalha jazia como naquela noite fatal. Apenas a cadeira da cabeceira permanecia vaga, o assento de Sir Reuben intocado, mas onipresente. Poirot estava perto dela, com as mãos entrelaçadas atrás das costas, a expressão indecifrável. Meus amigos, começou ele suavemente, obrigado pela gentileza. Vocês entenderão que não peço cerimônia, mas a verdade. Esta noite veremos se a ordem revelará novamente seu segredo. O inspetor sentou-se junto à parede, com o caderno pronto e o maxilar cerrado. Eu também me sentei ao lado dele, observando o jogo de luzes das velas na superfície polida da mesa. Havia uma estranha sensação de repetição, como se tivéssemos voltado no tempo. Até a guirlanda de azevinhos pendia da mesma forma, como se relutasse em mudar. Poirot gesticulou para Bates, que entrou silenciosamente com uma bandeja. Sobre ela estava o osso da sorte de prata, polido de volta ao seu brilho original, agora selado em uma caixa de vidro. O mordomo o colocou diante da cadeira vazia, seu rosto um estudo de pavor reprimido. Poirot inclinou a cabeça. Merci, mon ami. Isso é tudo. Depois que Bates se retirou, Poirot voltou-se para o grupo reunido. Vocês veem diante de si o objeto que trouxe a morte a Sir Reuben Montfort, um amuleto da sorte, um símbolo de superstição e a arma perfeita para um crime concebido com serenidade e cálculo. O veneno foi aplicado através do polidor de prata, que havia sido adulterado por uma mão que sabia precisamente como explorar o hábito. Eu disse esta manhã que o ato foi de preparação, não de paixão. Mas a preparação deixa rastros, rastros pequenos e precisos. Julian se remexeu na cadeira, os olhos se voltando rapidamente para a mãe. Você já nos disse isso antes. O que mais há para dizer? Poirot deu um sorriso fraco. São sempre os impacientes que desejam que o ato final se apresse. Mas a paciência, mon cher, é amiga da verdade. Ele se virou para o inspetor. Vreni, o relatório do laboratório, por favor. O inspetor tirou um papel do bolso. O polidor continha cianeto de potássio misturado com pó fino de prata.
suficiente para matar um homem em segundos após a ingestão. Poirot assentiu gravemente. Exatamente. O veneno não entrou no vinho nem na comida. Em vez disso, passou do amuleto para a taça que Sir Reuben ergueu. Foi uma morte construída sobre a vaidade da limpeza. No entanto, como em todos os crimes perfeitos, uma imperfeição permaneceu. A imperfeição da natureza humana. Ele começou a andar lentamente ao redor da mesa, parando atrás de cada convidado. Quem teve a chance de preparar este ato? Bates poliu a prata, mas o polidor adulterado foi colocado lá antes que sua mão o tocasse. O mordomo é governado pelo hábito. Ele não alteraria a posição das latas. O médico não tinha tempo nem motivo. O advogado, embora encarregado dos negócios de Sir Reuben, não ganhou nada com o ato. Na verdade, sua carreira poderia ser arruinada por isso. Sir Lionel, talvez, o rival nos negócios. No entanto, sua briga era puramente comercial. E o jovem Capitão Vane? Ele é um soldado, não um envenenador. Mademoiselle Easton. Uma alma brilhante, mas impulsiva demais para um método tão paciente. Ele parou ao lado de Lady Helena, que estava sentada, ereta e pálida, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. E assim chegamos, madame e a senhora. A mulher que administrava a casa, que comandava os criados, que tocava os objetos do mundo do marido sem repreensão. Só a senhora poderia buscar o amuleto na gaveta, alterar os cartões de lugar e manusear a caneta que deixou um rastro de pó no mata-borrão. Sua respiração ficou presa de forma audível, mas ela não desviou o olhar. Você ousa me acusar? Não acuso ninguém ainda, disse Poirot gentilmente. Mas peço que se lembre, madame, que a lata de verniz tinha sua impressão digital na tampa, meio borrada, como se a tivesse aberto com cuidado para não deixar marcas. Essa impressão foi encontrada esta tarde. O silêncio se aprofundou até que até o tic-tac do relógio pareceu parar. Viola cobriu a boca com um pequeno grito. Julian se levantou da cadeira. Isso é impossível. Minha mãe não podia. Ela não iria. Poirot levantou a mão. Sente-se, monsieur. Eu disse que a impressão digital era dela, mas não que ela colocou o veneno. Veja, há outra verdade escondida por baixo. A impressão digital de Lady Helena foi transferida da lata, depois foi aberta. Foi pressionada ali por outra pessoa. Uma mão que usava luvas. Alguém que queria incriminá-la. Ele se virou de repente para a ponta da mesa, onde o capitão estava sentado, rígido, olhando para a redoma de vidro. Capitão Vane, disse Poirot suavemente. O senhor foi o último a falar com Sir Reuben antes do jantar. O senhor o trouxe do escritório, não foi? Vane hesitou, apertando os lábios. Sim, ele me pediu. E quando você foi ao escritório dele, a gaveta de argolas de guardanapo estava aberta, não estava? O rosto de Vane ficou branco. Como você sabe disso? Porque você recolocou o amuleto incorretamente, disse Poirot calmamente. Você o colocou na frente, não em ângulo, como Sir Reuben sempre o mantinha. A senhora Larkin notou a diferença, mas não se importou. E quando viu o polimento, já feito por Bates, você apenas acrescentou um toque. Apenas o suficiente para garantir sua virtude mortal. O senhor capitão é metódico. Manuseia armas com cuidado. E sabia, não sabia, que o Novo Testamento de Sir Reuben deixaria para Lady Helena a fortuna que um dia poderia se tornar sua? Vane se levantou tremendo, com a voz baixa e dura. Você não tem provas. Tem uma prova. O olhar de Poirot o encarou. A prova, mon capitaine, não está no osso da sorte, mas no polimento. Seu regimento usa o mesmo composto para limpar punhos de espadas, não é? Que o resíduo na lata contém um traço de metal exclusivo de uso militar. Os ombros de Vane cederam e ele afundou na cadeira. Ninguém se mexeu. Poirot curvou a cabeça ligeiramente. A justiça, meus amigos, nunca é organizada. Mesmo em perfeita simetria, a verdade deixa um fio solto. Esta noite esse fio se desfez. Os olhos de Lady Helena brilharam quando ela sussurrou. Você quer dizer que ele fez isso por mim? Poirot suspirou, com uma expressão de compaixão cansada. Não, madame. Ele fez isso pelo que confundiu com o amor. Um amor que se acreditava acima das consequências. Mas o amor, como a ordem, exige a verdade. E a verdade finalmente falou. Por um instante, a sala pareceu suspensa fora do tempo. As velas tremeluziam na corrente de ar, sua luz tremulando sobre a prata e o vidro, e ninguém ousava respirar. A cabeça do capitão Vane estava baixa,
suas mãos agarrando a borda da mesa com tanta força que seus nós dos dedos empalideceram. O fogo chiava fracamente, como se zombasse do silêncio. A voz de Poirot, quando soou, era suave, mas absoluta. Veja bem, mon capitaine, as pequenas células cinzentas são implacáveis. Elas encontram ordem até mesmo na mentira. Quando o padrão está completo, não há espaço para negação. Vane então ergueu os olhos com uma expressão entre raiva e desespero. Você acha que entende? Disse ele com a voz rouca. Você, que nunca amou ninguém tão completamente, a ponto de a própria razão se tornar um fardo. Poirot inclinou a cabeça, quase compassivo. Ah, mas amor que destrói não é amor, meu amigo. É vaidade disfarçada de paixão. Você não amava Lady Helena, mas o reflexo da sua nobreza nos olhos dela. As palavras atingiram como um chicote. Vane empurrou a cadeira para trás, o som ecoando pela câmara. Eu teria dado a ela a vida que ele lhe negou. Ele a tratava como um de seus bens, polida e exibida, nada mais. Ele zombava dela, a mantinha presa a este mausoléu de boas maneiras. Eu queria libertá-la. Sua voz falhou. Eu nunca quis matá-lo, não de verdade. Apenas assustá-lo. Fazê-lo ceder. Lady Helena ofegou. Assustá-lo. Alimentando-o com veneno, ele se virou para ela desesperado. Era um vestígio, Helena. Só um vestígio no amuleto. O suficiente para deixá-lo doente, para abalá-lo, não para matá-lo. O cianeto era puro. Calculei mal a força, juro. Seu rosto, pálido e sereno durante toda a aprovação, agora parecia esculpido em gelo. Você fala de amor, disse ela em um tom quase sussurrante. E ainda assim transformou meu lar em uma casa de morte. A compostura de Vane se quebrou. Ele passou a mão trêmula pelo rosto, em voz baixa. Você nunca vai entender. Eu fiz isso por você. Cada palavra que ele disse sobre você, cada piada cruel, feriu mais fundo que uma lâmina. Poirot se aproximou, com um olhar intenso. No entanto, mon ami, você se esforçou para incriminá-la. A impressão digital na lata, os cartões de lugar reorganizados. Por quê? Vane ergueu os olhos, a confusão misturada à angústia. Eu tinha que fazer parecer acidental. Se suspeitas caíssem sobre ela, ela estaria segura. Uma dama irrepreensível, uma viúva digna de pena. Jamais ousariam acusá-la de assassinato deliberado. Assassinato deliberado. Assassinato... Não, disse Poirot gentilmente balançando a cabeça. O senhor é inteligente, sim, mas se esquece de uma coisa. Ao protegê-la, negou-lhe a única dignidade que ela mais prezava. A verdade. O senhor a faria viver para sempre sob a sombra de uma mentira. Essa, capitão, é a maior crueldade de todas. A respiração do capitão estremeceu. Ele olhou ao redor da mesa, os rostos pálidos, horrorizados, impiedosos, e, por fim, seus ombros cederam. Então acabou, murmurou. Façam o que devem. Vane avançou, mas Lady Helena levantou a mão trêmula. Espere. Seus olhos estavam fixos em Vane, a voz firme, mas carregada de algo cru. Eu te amei, um dia. Tolamente, talvez. Você foi gentil comigo quando a gentileza se tornara rara. Mas você destruiu o que restava de bom em nós dois. Ele se encolheu como se tivesse sido atingido. Helena, ela se virou. Não. Você transformou o amor em piedade. Não vou deixar que faça o mesmo com a culpa. Poirot inclinou a cabeça com uma expressão indecifrável. Inspetor, acho que nosso trabalho aqui terminou. Vane proferiu as palavras formais de prisão, com um tom inexpressivo de cansaço. Os policiais se adiantaram, com movimentos rápidos, e em poucos instantes os pulsos do capitão estavam amarrados. Ele não protestou nem apelou. Apenas olhou mais uma vez para Lady Helena antes de ser conduzido para fora da sala. A porta fechou-se suavemente atrás deles e o silêncio que se seguiu foi imenso. Por um longo tempo, ninguém se moveu. Poirot ficou parado, olhando para a cadeira onde Sir Reuben outrora presidia, com o rosto iluminado pelo fogo moribundo. Por fim, ele falou quase para si mesmo. É curioso, não é, Hastings? Como toda tragédia começa com o desejo de impor a própria ordem ao mundo. Sir Reuben exigiu isso, o capitão Vane desafiou. Juntos destruíram a própria harmonia que buscavam. Eu disse baixinho, você parece quase sentir pena dele. Poirot deu um leve sorriso.
Sinto muito por todos eles, por aqueles que amam sem sabedoria e por aqueles que vivem sem calor. Eles são as maiores vítimas de todas. Lady Helena então se levantou, com movimentos precisos, como se fosse a dona da casa novamente. Monsieur Poirot, disse ela suavemente, devo-lhe gratidão. E perdão talvez a mim mesma. O senhor restaurou o que estava quebrado. Poirot curvou-se levemente. Não, madame. Eu apenas descobri o que já estava lá. Ordem mesmo em ruínas. Ela inclinou a cabeça e se virou. Poirot a observou partir e por um instante, quando a porta se fechou atrás dela, pensei ter visto em seus olhos não triunfo, mas melancolia. Uma compreensão profunda demais para ser descrita em palavras. As velas se apagaram. A última chama tremeu antes de se apagar, e Poirot murmurou quase para o salão vazio. É sempre assim, mon ami. Por trás da elegância, por trás da civilidade, reside a mesma verdade. Não é o veneno que mata, mas a vaidade de acreditar que se pode controlar o amor. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, a neve agora endurecida em uma crosta vítrea que estalava levemente sob as botas dos policiais conforme eles iam e vinham. O drama da noite deixara Grey Lake Hall vazio, seus corredores ecoando com aquele estranho silêncio que acompanha a verdade depois de dita. Poirot e eu estávamos na biblioteca, a grande lareira reduzida a brasas, o ar pesado com o aroma misturado de fumaça e lã úmida. O inspetor Rennie entrou, com uma expressão grave, mas não indelicada. O capitão Vane fez uma declaração completa, disse ele. Ele confirma o que você suspeitava. Ele mesmo preparou o polimento, usando uma pequena quantidade de cianeto retirada dos estoques do seu regimento. Ele diz que só queria deixar o velho doente, humilhá-lo diante de Lady Helena. Ele nunca pensou que isso o mataria. Poirot assentiu uma vez. Ah, sim, a eterna ilusão de controle. É sempre a mesma coisa. O homem brinca de químico com o destino e depois se pergunta por que ele explode na sua cara. O inspetor esfregou as têmporas. Ele vai ser enforcado por isso. A coroa não se deixará levar pelo remorso. O olhar de Poirot se suavizou. Talvez não. Mas o remorso é a sua própria forca. Ele começa o enforcamento muito antes de a corda ser amarrada. Rennie expirou e, após uma pausa, nos deixou em silêncio. Através da janela, a neve refletia a luz fraca da manhã. Lady Helena cruzava o gramado lá embaixo, sua figura negra contra a brancura. Ela se movia lentamente, como se caminhasse não sobre a neve, mas através da própria memória. Pobre mulher, murmurei. O que será que vai acontecer com ela agora? Poirot ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou para o fogo. Ela viverá, Hastings. Isso já é castigo suficiente. Viver é o veredito mais difícil quando se ama imprudentemente. Mas ela resistirá. É a natureza dela. Ele começou a andar de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Veja bem, meu amigo, este caso, embora trágico, tem a elegância da geometria. A linha do amor cruzou a linha do orgulho, e onde elas se cruzaram, a morte ocorreu. Tudo, como você pode observar, estava em perfeita ordem, até que a emoção perturbou o padrão. Observei-o, meio admirada, meio perplexa. Você faz parecer quase inevitável. Ele sorriu levemente. Não inevitável, meramente humano. Os padrões do coração são os mais perigosos de todos, porque fingem ser lógicos, mas são regidos pelo caos. A ordem de Sir Reuben, a contenção de Lady Helena, a paixão do capitão. Todos desejavam simetria em diferentes formas. E assim, puf! Uma única imperfeição, e todo o projeto desmorona. Ele caminhou até a janela, olhando para a figura na neve. Mas preste atenção, Hastings. O mundo nunca é tão perverso que não possa ser redimido por um pouco de coragem. Ela encontrará a dela. Ouviu-se então uma batida na porta, suave e incerta. A senhora Larkin entrou com os olhos vermelhos, mas determinada. Senhor Poirot, disse ela calmamente, Lady Helena pediu que eu lhe entregasse isto. Ela lhe entregou um pequeno envelope lacrado com cera preta. Poirot agradeceu, esperou que ela fosse embora e abriu-a delicadamente.
Dentro havia um bilhete dobrado, escrito por Lady Helena. Ele o leu em silêncio e o passou para mim. Monsieur Poirot, o senhor restaurou a ordem em um mundo construído sobre falsidades. Por isso eu lhe agradeço. Deixarei Grey Lake e começarei de novo. Reuben governou pelo medo e Vane pela insensatez. Governarei apenas a mim mesmo. Talvez isso seja suficiente. HMO rosto de Poirot suavizou-se, assumindo um tom quase triste. Ela escreve como alguém que entende. É bom. Ele guardou o bilhete no bolso e pegou o chapéu. Vamos, Hastings. Nosso trabalho aqui está feito. A neve pede pegadas ainda não deixadas e o coração. Ah, o coração precisa aprender a esquecer. Saímos pelo corredor, onde os criados permaneciam como sombras, seus sussurros sumindo a nossa passagem. Lá fora, o frio era cortante e limpo, o ar impregnado com o aroma de pinho. Poirot parou no portão e olhou para trás, para a casa, cujas janelas brilhavam fracamente sob o sol pálido. Estranho, não é? Disse ele suavemente. Como a paz só retorna depois que o caos já se pronunciou. No entanto, é sempre assim. Da desordem, a ordem renasce. Esse, mon ami, é o ritmo da vida e do assassinato. Ele tocou a aba do chapéu com um gesto pequeno e preciso. Venha, o próximo trem para Londres não espera por ninguém, nem mesmo por Hercule Poirot. E enquanto caminhávamos pela alameda congelada, olhei mais uma vez para a imponente fachada de Grey Lake Hall, onde, sob o silêncio branco da neve, tragédia e verdade agora dormiam lado a lado. O vento soprava levemente, levando embora o último eco das palavras de Poirot, e o mundo finalmente parecia parado. O trem de Sussex rugia firmemente em direção a Londres, seu movimento rítmico estranhamente reconfortante após a quietude opressiva de Grey Lake Hall. A neve, ao longo da paisagem, brilhava sob o sol fraco da tarde, intocada, pura, zombando, talvez da impureza dos motivos humanos que Poirot mais uma vez expusera. Meu companheiro estava sentado à minha frente, impecavelmente vestido como sempre, com as pequenas mãos enluvadas repousando levemente sobre a bengala. Parecia perdido em pensamentos, o olhar distante, mas havia um brilho tênue e satisfeito em seus olhos, o tipo que sempre aparecia quando a ordem era restaurada a seu gosto. Por fim, quebrei o silêncio. Sabe, Poirot, ainda não consigo me conformar. O capitão Vane, um soldado, um homem de honra, se rebaixando ao assassinato, parece inacreditável. Poirot ergueu os olhos, o bigode se contraindo levemente. Ah, Hastings, você se engana numa coisa. Ele não se rebaixou ao assassinato, ele o racionalizou. Há uma diferença, embora o fim seja o mesmo. O bom capitão se convenceu de que estava bancando o Providência, não o envenenador. Queria assustar Sir Reuben, ensinar-lhe humildade, conquistar a gratidão da dama que adorava. É sempre a mesma ilusão. Justifica-se os meios chamando-os de nobres. Franzi a testa. Mas Poirot, ele certamente não era totalmente insensível. O remorso dele era real. Ele era real. O remorso, disse Poirot suavemente, costuma ser o refúgio dos vaidosos. Consola-os o sentimento tão profundo pelo que destruíram. O verdadeiro remorso, mon ami, é silencioso. Não busca testemunhas nem absolvição. Ele se recostou, cruzando as mãos. Mesmo assim, tenho pena dele. Ele matou por amor. Ah, que desculpa perigosa. E o amor o recompensou como sempre acontece quando se baseia no orgulho, com ruína. Cavalgamos em silêncio por alguns instantes, a paisagem passando em raios pálidos. Então Poirot falou novamente com um tom mais leve. E Lady Helena, o que você acha dela, Hastings? Pensei. Uma figura trágica, talvez. Orgulhosa, leal até demais. Ela perdeu o marido, o amante, a fortuna. E ainda assim, de alguma forma, superou tudo isso sem se abater. Você disse que ela resistiria. Acredito que você estava certo. Poirot deu um leve sorriso. Sim, ela vai resistir, porque finalmente compreendeu a verdade que nenhum dos dois compreendeu. Que a ordem imposta aos outros é tirania, mas a ordem dentro de si mesmo, que é força. Veja, ela se livrou de ambas as correntes, da riqueza e da adoração. Pela primeira vez ela vive. Assenti lentamente. É estranho. Tanta morte e ainda assim...
O que resta parece quase pacífico. Exatamente, murmurou Poirot. Esse é o propósito da verdade, meu amigo. Ela traz dor, sim, mas depois traz paz. A neve cai sobre os túmulos e sobre os jardins. Ela não escolhe. Nisso reside a justiça. Ele se virou para a janela, seu reflexo brilhando fracamente no vidro. Você se lembra, Hastings, de quando entramos naquela sala de jantar pela primeira vez? Tanto esplendor, tanta perfeição. E, no entanto, dentro dessa perfeição, as sementes da destruição. É sempre aí que o mal se esconde. Não no caos, mas na simetria precisa demais, presunçosa demais. Não foi o veneno que matou Sir Reuben, mas a vaidade de acreditar que se poderia dominar todas as almas naquela sala. Seus olhos encontraram os meus, calmos e brilhantes. E então repito, meu amigo, o que sempre disse, é a psicologia, não a química, que resolve o crime. O coração, não a mão, comete o ato. O apito do trem soou quando nos aproximamos de Londres. Poirot ajustou as abotoaduras, satisfeito. Vamos, Hastings. Haverá manchetes, naturalmente. Veneno no banquete de Natal, ou algo do tipo. Mas para nós o caso está encerrado. As pequenas células cinzentas podem descansar. Sorri. Até o próximo assassinato, você quer dizer? Ele deu de ombros delicadamente. Ah, talvez. Sempre há o próximo assassinato. E sempre a próxima verdade a ser descoberta. Mas por hoje à noite jantamos, n'est-ce pas? Algo quente, algo reconfortante, e eu acho sem amêndoas. Nós dois rimos, o som se misturando ao ritmo do trem que avançava em alta velocidade, deixando para trás a casa grande e suas sombras. Lá fora, a neve caía mais uma vez, suave e constante, apagando cada pegada, cada vestígio de culpa. E naquele silêncio branco, pensei, talvez até os mortos tivessem encontrado sua paz, protegidos pelo único homem que não buscava vingança nem glória, mas apenas a frágil perfeição da verdade. Poirot recostou-se, com os olhos semicerrados, e murmurou: Ah, mon cher Hastings, mais um Natal concluído, mais uma ordem restaurada. O mundo está desarrumado, mas eu, Hercule Poirot, o deixo arrumado novamente. E enquanto o trem avançava ruidosamente em direção às luzes fracas da cidade, eu sabia que em algum lugar na silenciosa satisfação, por trás de seu sorriso, havia tanto triunfo quanto melancolia, o equilíbrio eterno de um homem que resolveu mistérios não apenas de assassinato, mas do coração humano.